Amém. Começando aqui mais um momento, né, do nosso estudo bíblico. Só esperar algumas pessoas entrarem. Amém, Tatiana? Hoje tá aí, hein? Glória a Deus. Amém, amados? Vamos começar? Já temos algumas pessoas. Rosângela, bom dia. Amém. Senhor, mais uma vez queremos colocar esse estudo que é sobre a história da igreja, a história institucional, Senhor, mas que tão importante é para nós entendermos alguns momentos e algumas situações que o Senhor tem para nos reservar. Revela a tua graça, revela a tua bênção nesse mês, Senhor, nesse mês que começa amanhã, mês tremendo de fevereiro. Todas as promessas, Senhor, que ainda não vieram à existência, possam chegar em nome de Jesus e que haja, Senhor, a graça e a misericórdia. Amém? Amado, começo é importante nós falarmos disso, tá? É um período, aliás, a história da igreja tem muitas informações, mas nós não temos como colocar todas. Vamos dar um exemplo, o concílio. Eu só coloco hoje um concílio, que ele é muito importante, tá bom? Tem o da Calcedônia, que vai acontecer próximo deles. Tem o concílio que aconteceu, que é registrado em Atos 15, né? No livro de Atos, Lucas registra. Eu não comento esses concílios. O que eu estou tentando fazer aqui? Como não é uma questão super acadêmica, né? É mais de compartilhar informações, eu estou tentando ser objetivo naquilo que para nós é interessante, ok? Esse é o período que muitos historiadores vão chamar do período do sangue dos mártires, porque é um período que pega o final da perseguição, tá? E nós vamos entender algumas questões aqui. E é muito importante, amado, que nós vamos tentar trazer, porque muitas coisas que acontecem hoje é reflexo do passado. Parece incrível muitas pessoas, mas como assim? É assim que funciona. A história é cíclica, né? Eu sempre disse isso para vocês, né? Então, avançando. Isso aqui nós vimos no ano passado, mas nós vamos ver só a segunda igreja. Nós estudamos a era apostólica e hoje nós vamos estudar o que nós chamamos da igreja perseguida, do ano 100 ao ano 313. Tá? Nós vimos no domingo passado que a primeira era é representada pela igreja de Éfeso, tá? E essa segunda era é representada pela igreja de Esmirna. Nós já estudamos no aulão as igrejas do Apocalipse, mas é muito importante você entender isso. A cidade de Esmirna era uma cidade onde ela beirava o Mediterrâneo e ela tinha uma plantação muito grande de mirra, por isso que o nome dela está relacionado com a própria expressão de mirra, né, que vem essa origem aí, tá? O que é outra coisa importante, amado, é que essa cidade, ela tem um pastor, tá? E o título pastor já começa a ser muito difundido, e esse pastor chama Policarpo. O próprio livro de Apocalipse registra isso, né? E esse é o primeiro mártir, né? O primeiro mártir da história, tá bom? Como eu disse, né? O sangue dos mártires regou, né? Regou a terra para que o cristianismo surgisse. Quanto mais perseguição a igreja sofria, mais a igreja crescia. Infelizmente, eu tenho que falar isso, não sei se seria o mesmo nos dias de hoje, tá? Eu falei na quarta-feira, quando eu preguei, que eu recebi um dos melhores elogios que para mim, como pastor, eu posso ter recebido, né? Uma pessoa ligou pedindo informações da igreja do culto, porque no domingo passado uma outra pessoa amiga dela tinha visitado, e essa pessoa disse assim: amiga, eu encontrei uma igreja que você vai amar, é Bíblia pura. Eu fiquei extremamente feliz com esse elogio, para mim foi um elogio, foi um reconhecimento daquilo que nós cremos, tá? Então, assim, hoje a igreja, nós vamos ver como que ela se perde, começa aqui toda essa questão, amém? A perseguição foi o meio que levou a igreja a ampliar sua missão. Interessante que, por
mais que as pessoas olham para a perseguição e as pessoas nesse contexto tentam tentar entender o que aconteceu, era a mão de Deus. Nós precisamos entender que como a igreja nasceu no judaísmo, dentro do contexto do judaísmo, estou falando dentro da sua história, os primeiros discípulos, né, eles se reuniam nas sinagogas. Às vezes a gente não para pensar, não era nas casas e nas sinagogas. Tá? Quando o Sinédrio começa a proibir a igreja de, 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 de frequentar o Sinédrio, aí que a igreja começa a se reunir nas casas. Só que eles ficariam só em Jerusalém, amado. Então Deus começa a mover todo os bastidores dessa história para que essa igreja se espalhe. Então o discurso de Estevão provocou uma tremenda, violenta, selvagem e sistemática campanha contra a igreja, chovendo e espalhando a comunidade de Jerusalém. Há o evento de Estevão, nós já sabemos, a mando de Paulo. Alguns historiadores colocam que Paulo estava pessoalmente no apedrejamento, outros colocam que não. Os que colocam são muito sérios, principalmente Eusébio de Cesareia, nós já vamos falar sobre esse personagem. Ele é alguém assim que vai, ele é um historiador, ele é um monge, tá? E os mosteiros começam a surgir nesse período. E a importância dos mosteiros aí é muito grande, entendeu? E quando você começa. Nossa, eu estou escutando uma voz aqui, mas você acredita que é do meu próprio telefone? Eu até fui olhar na cortina aqui para ver se tinha alguém ali fora. Não, desculpa, estava no Viva Voz no telefone aqui, muito recado. Então, assim, quando a igreja começa a se mover e o Estevão começa a trazer aquela mensagem, os historiadores dizem que Paulo participou disso. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Estevão foi apedrejado, aonde que alguns historiadores colocam. Foi naquele momento que houve a situação de Estevão olhar para Paulo e aquilo mexeu com Paulo. Colocou assim, pareceu que a causa da perseguição, eles começaram a reunir nas catacumbas. Foi depois. Por causa da perseguição, eles chegavam em determinados locais e eles não eram aceitos. E ali começou muitos mitos, que nós já vamos falar também, sobre essas situações da catacumbas, principalmente cavernas ali na região do Cairo, do Egito, da Etiópia. Tá? Mas avançando um pouquinho mais. Isso aqui é muito importante, esse quadro eu mostrei semana passada, mas não só o apedrejamento de Estevão, a perseguição da própria estrutura judaica contra o cristianismo, e aí surge uma perseguição maior, aí não apenas contra o cristianismo, mas principalmente contra os judeus, e quem vai relatar muito isso é Flávio José, na Guerra dos Judeus, tá? E essa guerra é muito importante, essa guerra ela faz parte da história, tá? Jerusalém é praticamente totalmente destruída, e nessa destruição de Jerusalém, muitos fogem, é o momento assim que a fuga ela acontece de uma forma pontual, não só pelos judeus, tá? Não só pelos judeus, mas também pelos cristãos, ou judeus cristãos. E aqui acontece, né? Esse é um desenho de um artista lá do templo pegando fogo, e aqui é muito importante. Então eu fiz um resuminho até o ano 89. Ano 70, que é conhecido, quem já estudou, o ano 70 é a destruição do templo. Tá? Esse templo aí praticamente ele espera ser reconstruído, tá? 72 Massada é destruída, quem já teve oportunidade de conhecer Massada, né? Tem uma história muito grande. Massada vem lá de trás dos Macabeus, mas aqui já não tem mais com os Macabeus. Quem foge para esse pessoal são os Zelotes. Os Zelotes eram uma classe judaica que brigava muito com os fariseus, porque os Zelotes achavam que precisava ser feita alguma coisa. Por isso que Judas, sendo zelote, talvez quando ele entrega Jesus, ele achou que o povo iria reagir e havia um levante contra Roma. Não é o que aconteceu. 79, Tito, por causa desse feito, né? Porque quando você vai estudar a história, você vai verificar que dentro dessa história, a região da Judéia, tá? Porque a Judéia, assim, para as nações, Roma está em cima, né? O Egito está embaixo, a África, tudo aqui. Então, é um canal, exatamente um canal. Assim. Tanto é que alguns lugares da história lá dos reis, Crônicas vai contar isso, alguns reis fechavam ali, começaram a cobrar pedágio, porque era, imagine um túnel mesmo. Então, era muito importante para
as nações daquela época, né? Que o velho mundo era considerado o Egito e o novo mundo era considerado Roma. Então, a ligação do velho mundo com o novo mundo era feita através de Israel. Então, dominar a Judéia era muito importante. E Tito, quando consegue isso, ele é aclamado imperador. Só que surge um cidadão, amado, que muitos colocam que a besta do Apocalipse, quando João vai escrever a carta, seria essa pessoa que chama Diocleciano, por causa da marca que ele começa a colocar nos romanos. Nós já explicamos que o livro de Apocalipse ele é histórico, ele é profético para nós hoje e ele é escatológico. Então, é uma tríade, nós precisamos sempre entender isso. Então, quando alguém fala, mas as coisas do Apocalipse já aconteceram, essa besta era Diocleciano, não existe mais besta. Não, mas então, esse cara que está falando isso é exemplo de uma besta, né? Desculpa a brincadeira. Mas, assim, é falta de entender a questão histórica, tá? A questão profética, que serve para nós hoje, e a questão escatológica, daquilo que ainda vai acontecer. Tem muitas coisas no livro de Apocalipse que ainda não se cumpriu, e hoje, através do 5G, através do Pix, através de uma série de coisas, é possível. Não estou dizendo que essas coisas aí são ruins. Eu estou dizendo o seguinte, para você ter o olho que observa todas as coisas e uma grande perseguição, é muito fácil, gente. Então, são coisas que nós precisamos estar atentos. O ano 96, pais apostólicos, isso aqui é muito importante, porque quando o João morre na ilha de Patmos, né, Roma começa já a construir uma igreja, tá, apostólica, e daqui a pouco nós vamos ver que vai surgir um nome muito forte, que eles vão chamar de igreja católica, daqui a pouco vocês vão perceber isso, tá bom? Então, esse cidadão aqui, ó, Clemente de Roma, ele é o primato de Roma. Aqui já cai por terra, gente, aquela tentativa de forçar Pedro como o primeiro papa, tá? É interessante que a própria história nega algumas tentativas que o catolicismo tenta impor sobre nós. A outra questão muito importante é que essas tentativas, quando vão para o cristianismo, elas não dão em nada. Eu não sei se vocês sabem, essa semana houve 2 descobertas em Jerusalém. Eu já vou falar sobre elas, porque para nós aqui é muito importante. E talvez, se você procurar assim, descobertas recentes de Jerusalém, você vai encontrar vestígios, informações, tá? Eu sei que uma foi a semana passada, tá? E a outra foi no dia 8 ou 9 de janeiro. São 2 descobertas que para nós é muito importante. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela, que tem a ver com uma figura que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Avançando um pouquinho mais, tá? Amado. Os chamados pais da igreja, aí nessa confusão toda, tá? Diocleciano perseguindo, a igreja tentando se formar ali em Roma. Nesse período todo vão surgir, eu estou transitando, né? Transitando entre o ano 100, tá, e o ano 300, tá bom? Então você vai ter o ano 126, o ano 178, eu não estou parando especificamente por ano, estou trabalhando o que aconteceu nesse período. Nesse período levanta os pais da igreja, que foram discípulos direto ou indireto dos apóstolos, e eles escreveram obras importantes. Nós vamos estudar alguns pais da igreja agora, porque é importante nós sabermos que essas pessoas contribuíram de uma forma fantástica para que as heresias contra o cristianismo acabassem. Por que essas heresias? Vamos lá, amados. Vou colocar de uma forma bem didática. Eu nunca esqueço quando às vezes eu ficava ali na porta da igreja, recebendo algumas pessoas, eu percebia, hoje ele não faz mais isso, eu sentei, eu conversei com ele, tá? Mas havia uma determinada pessoa, ele e a família, antes de entrar na igreja, fazia o sinal da cruz, né? E ainda beijava lá, até eles tinham uma correntinha e beijava e entrava. Nós fomos ensinando a palavra. Quando eu senti que era a hora, eu sentei com ele, expliquei, inclusive ele tinha várias situações na casa dele, eu expliquei para ele à luz da palavra, e ele mesmo, o Espírito Santo trabalhou no coração dele, e ele parou com tudo isso. Então, o que eu sempre falo na Monte Hebron, que as pessoas às vezes não entendem? Conversão é uma coisa, mudar de igreja é outra.
Tá? Então eu sempre falo assim, quando a pessoa muda de igreja, ele era católico, lá no catolicismo ele falava cruz credo, aí agora ele é evangélico, ele fala que está amarrado. Então só muda o hábito, mas não acontece uma conversão, uma transformação. Tá? Lá na igreja católica ele usava água benta, que ele tem óleo sagrado, então ele não faz nada sem o óleo que o pastor dá para ele. Eu entendo a fé, eu não estou discutindo a fé, eu estou falando quando isso se torna um amuleto. Isso acontece lá na igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja primitiva nasce num contexto de paganismo. A perseguição que Diocleciano faz contra essa igreja, porque Trajano, um pouquinho antes dele, falou assim: olha, vocês precisam adorar a Deus a Roma. E os cristãos falam: não, nós só vamos adorar a Jesus. Você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos são confrontados, e o Sinédrio fala: só minta aqui. E eles falam: não, nós não vamos negar, nós não negaremos, nós não podemos negar. E Pedro é ousado, falou: nós corremos risco de vida, mas nós não iremos negar a nossa fé. Tá? É uma situação muito importante. Então, dentro desses pais da igreja, eu vou só citar alguns. O primeiro que eu quero citar chama Aristíteles, um dos mais nobres defensores do cristianismo. Compôs uma excelente exposição da doutrina cristã acerca de Deus, Cristo da salvação. Argumentou a superioridade dessas doutrinas com as religiões pagãs. Eu vou comentar aqui, tá? Demonstrou um grande conhecimento tanto da filosofia como da religião romana, egípcia, persa e de alguns sistemas da Índia. Bom, vamos lá então. Primeiro ponto. Compôs uma excelente exposição acerca da Trindade. Por quê? Porque daqui a pouquinho, Constantino, amado, vai ter que dar uma ordem na casa. Porque muitas pessoas estavam falando sobre essa questão da Trindade, muitas heresias estavam sendo trazidas a respeito da Trindade, e a igreja não começa a não se posicionar, aí Deus levanta. Deus sempre tem os remanescentes, amado. Deus sempre terá os seus remanescentes, como nos dias de hoje, a igreja estética, a igreja muitas vezes, o cara pregando uma coisa lá, vivendo outra, o cara cantando uma coisa e vivendo outra, pessoas frequentando a igreja e vivendo uma outra vida lá fora. Mas no meio dessa bagunça tem aqueles que são fiéis. E essas pessoas são chamadas de remanescentes. Para mim, os pais da igreja eram os remanescentes. Eram pessoas que realmente entenderam. Então, quando começou essa discussão, que até hoje pessoas não conseguem entender, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Aristídeis é o primeiro a escrever, e o cara era muito inteligente. Outra coisa muito importante é quando ele começa a desconstruir as religiões pagãs. Tá? E, para mim, o mais importante ainda é a base intelectual dele, porque ele conhecia a religião romana, ele conhecia a religião egípcia, a religião persa e o sistema de casta da Índia, tá? Que existe até hoje. Então, ele consegue escrever fundamentado, claro, foi inspirado, meu amado. Tanto é que o próprio Lutero queria que a Bíblia protestante tivesse tanto os escritos de Aristídeis, Tertuliano e de Orígenes. Ele gostaria que esses escritos, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, não é somente Paulo que escreveu, esses homens escreveram a essas igrejas. Eu ia fazer uma tabelinha, amado, mas o tempo foi corrido essa semana, mas eu pretendo ainda fazer uma tabelinha desses pais para outras igrejas, outras cartas que o Lutero quis colocar. Então, como chegar perto da reforma, provavelmente até lá vou ter tempo de colocar quais seriam, né, essas cartas que Lutero entendeu que poderia fazer parte de uma nova Bíblia. Mas aí também ele entendeu que mexer na Bíblia, por isso que eu, quando escuto pessoas hoje querendo mexer na Bíblia, ele entendeu também que não era uma coisa boa, porque poderia abrir precedentes, tá bom? Segundo, personagem é o Justino de Marte, de origem grega samaritana, nasceu em Samaria, tá? Percorreu várias escolas filosóficas à procura da verdade. Isso aqui é importante. E aí ele encontra um cristão que apresenta Cristo como o clímax da verdade, verdade esta que ansiosamente buscava. A partir daí começa a pregar Cristo como uma filosofia perfeita. Justino escreveu diversos tratados, tá? Tentando explicar o porquê do cristianismo, especialmente nos imperadores, ou para os imperadores. Como ele era um cara muito culto, ele escrevia muito bem o grego, tá? Ele escreve várias cartas aos imperadores e ele escreve vários textos que nós
chamamos de sermões, tá? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses sermões, que é uma das armas que a igreja primitiva, ou nesse período, tá? Do praticamente segundo século indo para o terceiro século, a igreja teve para trabalhar. Este homem aqui é um homem onde Deus literalmente potencializou, tá? Equipou com conhecimento extraordinário, e aí disse, agora venha que eu preciso usar você. Eu acho fantástico. Tertuliano, um dos nomes que eu gosto, tá? Foi instruído na lei e na literatura romana e grega, lei, o Torá. Eu gosto muito de Tertuliano porque ele conhecia muito bem o Torá, o Taná, tá? A Bíblia hebraica da época, ele conhecia os papiros, então ele consegue realmente transitar entre o judaísmo, o cristianismo e as religiões pagãs. E ele consegue desmistificar tudo isso. E ele vai construir, diante de suas cartas, como eu disse, né, muitas cartas, ele escreve carta principalmente para as igrejas da Ásia. Igreja da Ásia, você tem que pensar em Corinto, você tem que pensar em Filipos, você tem que pensar aos Gálatas, ele escreve aos Gálatas, mas principalmente aos Coríntios, ele escreve, onde ele vai desconstruir, né, que os corintianos, né, estavam fazendo uma bagunça. Aliás, que bagunça ontem no futebol, mas vamos voltar aqui, né? E viva o Palmeiras, vamos lá. Então, quando essa coisa acontece, Tertuliano começa a dizer, mas peraí, vocês estão trazendo sincretismo, isso aí está errado. Esse sincretismo não pode acontecer. Então, escreveu vários tratados refutando as acusações contra os cristãos e o cristianismo, nunca deixando de defender e salientar o poder de Cristo e as verdades cristãs. Então, ele vai trabalhar muito sobre o poder de Cristo e a verdade cristã. O que ele vai fazer? Ele vai reunir uma série de documentos e testemunhos de pessoas que foram curadas, tá? E toda essa papelada, quem que vai usar? Daqui a pouco eu falo sobre ele. Eusébio de Cesareia. Então, quando você olha para a história da igreja e as pessoas falam assim, é muito tempo. Por que o Vaticano não abre o terceiro andar, o terceiro piso subterrâneo? Porque ali está a carta de todos esses caras. E esses caras se levantaram contra o imperador, se levantaram contra a estrutura romana, se levantaram contra a Helena, a mãe de Constantino. Eles falam, está errado, vocês estão perdendo a essência do verdadeiro cristianismo. Então, e eles vão combater os símbolos, que nós já vamos falar, tá? Porque essa é uma época que começa a nascer os símbolos. Daqui a pouco nós falamos sobre ele. Orígenes, um cara que eu também escrevi um texto sobre ele, a pedido de um pessoal para um artigo. Isso foi o ano 2019. Tive o prazer de escrever um artigo sobre Orígenes, que eles pediram para eu escolher, como Tertuliano já tinha sido escolhido, eu escolhi esse aqui. Nascido num lar evangélico, recebeu a melhor educação do seu tempo, tanto no sentido religioso como secular. Homem de vida muito consagrado, temia a sua carne, e por esse motivo se fez eunuco. Aqui foi uma decisão dele, a Bíblia nunca coloca sobre isso, mas a Igreja Católica, já vou falar também, vai usar essa argumentação dele. Por quê? Porque quando começa a perseguição, esse cidadão aqui se afasta e ele começa só a escrever. Então, escreveu muitos livros tratados de defesa do cristianismo e alguns comentários bíblicos, tá? Os quais, no presente, têm muito valor para estudiosos. Infelizmente, como eu disse, está no terceiro andar subterrâneo lá do Vaticano. E esses livros, algumas coisas nós temos na internet, tá? Foi lançada agora a obra dos pais da igreja, tem texto de origem, vale a pena se você tiver um pouquinho de recurso, eu posso te fazer uma listagem de livros, vale a pena comprar. A Ultimato tem um livro chamado Lendo a Bíblia com os pais da igreja, onde eles pegam passagens bíblicas e colocam alguns pais, entre eles Origem, que eu amo muito. Mas o que é importante esse cara aqui? Esse cara, ao refugiar, ao sair do contexto, ele vai montar um lugar de habitação para ele. E ali ele vai se afastar. Essa palavra no grego, se afastar, é a palavra mosteron, que significa ficar isolado. E aí surge o que nós conhecemos hoje como os mosteiros, lugares afastados onde os monges, que são pessoas que entraram na vida do celibato e do afastar-se do mundo, eles pegaram literalmente, né? E aí criou-se os mosteiros. Então, a origem também é importante nisso. Então, começam a surgir os grandes mosteiros, as grandes construções, e aí nós estamos falando de grandes construções mesmo, porque vão ter pessoas, grandes homens que ficaram viúvos,
ou perderam muitas coisas, mas tinham muitos bens, eles vendem tudo e investem em alguns mosteiros e ficam recebendo outras pessoas também. E a origem, por causa do não casamento, ele não aceitava a mulher ali, então começa a surgir também os mosteiros femininos. Então veja como é importante, porque às vezes a gente olha a história hoje e não sabe por que e como. Tá? Então foi uma decisão de se afastar do mundo. E aqui vem, amado, muitas vezes quando você cria regras para a santidade, você cai nesse perigo aqui. Tá? Quanto mais regras a igreja tiver, mais perigo ela vai correr. Quanto mais vida no altar, gratidão e adoração, mais próximo das verdades celestiais ela vai estar. Então, isso nós precisamos estar entendendo, tá bom? Vamos pular alguns anos aqui, senão nós estamos aqui no ano 90, né? Se nós ficarmos aqui, vai demorar muito. Mas é muito importante aqui, amado, o culto nas igrejas. Como é que era o culto na igreja até o ano 300? Então, você pega do ano 96, que eu estava falando, ano 100 praticamente, tá? E você põe aí 200 anos. Em 200 anos, as reuniões eram feitas em casas particulares, por não poderem construir templo devido à pobreza dos crentes. E aqui também nas catacumbas, como a Isa falou, né? Ela teve o prazer de visitar lá em Roma. Vale a pena. Em Roma tinha muitas, e tem. Em outros lugares vão ter também. As montanhas ali da Jordânia, eles habitavam nessas montanhas. A igreja, quem tiver o privilégio um dia de ir para o Cairo, vale a pena, eu tenho várias fotos ali. Eu pensei em colocar algumas fotos aqui, mas talvez eu coloque no próximo slide, porque vai ser construído na época de Constantino. A igreja da rocha, né, que é construída dentro de uma montanha. Você entra dentro da montanha, é uma coisa assim, fantástico, fantástico. Conceição, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Saudades, viu? Hoje não tem ceia, domingo que vem tem ceia. Eu gostaria de vê-la lá, tá bom? Os cultos eram dirigidos conforme o Espírito Santo movesse na hora. É daqui que algumas igrejas, principalmente a congregação, amado, pegou essa ideia, né? E algumas igrejas pentecostais fazem, vamos dar oportunidade para o irmão que está visitando, né? Se você for visitar a igreja do Ivan lá, a igreja do Ivan, a igreja Monte Hebron do Laranjeira, a Assembleia de Deus Monte Hebron do Laranjeira, que o Ivan está pastoreando, ele vai te dar oportunidade, né? Eu já tenho um pouco de dificuldade aqui, mas era uma coisa muito comum naquela época. Então, não existiam regras para a colaboração dos sacramentos. Quais são os sacramentos? A ceia e o batismo. Só que aqui, amado, não existiam regras. Não as pessoas eram batizadas. Daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer, tá bom? No ano 300, os padres são proibidos de casar, surge a palavra católica, significando universal. Foi usado pela primeira vez no ano 300. Bom, o que é importante aqui? Primeiro, por que os padres foram proibidos de casar? Exatamente porque por causa dessa figura. Esse padre com 3 filhos, né? E aí ele morre, esses 3 filhos vão reivindicar o quê? A igreja, a casa pastoral, ou a casa do padre, não sei como é que era chamada na época, e terras. O mais importante isso, são terras. Muitos nobres ofertavam terras para a igreja. E essa igreja local ficava proprietária dessa terra. E aí o que acontecia? Esse padre morria, os filhos reivindicavam essa terra. Então, assim, é uma questão muito séria aqui, tá bom? Aí a igreja fala, mas peraí, como é que nós vamos fazer para não ter herdeiros? É simples, vamos proibir o casamento. Ao mesmo tempo que proíbe o casamento, entra essa expressão católica de universalidade, entendeu? Todas as igrejas que se uniram receberam o mesmo nome, a mesma doutrina, a mesma forma de governo. As igrejas que não se uniram foram conhecidas como hereges. Amado, nós precisamos entender isso. E a grande falha da igreja aqui está exatamente quando a igreja começa a caminhar com poder político. Eu já disse tudo isso, você ser um cidadão brasileiro, votar num político é uma coisa. Você enaltecer esse político como sendo a última bolacha do pacote e a solução, a única solução que Deus tem para uma nação é complicado. Então nós vamos estudar isso aqui porque começa nesse período do ano 300. Tá? O que acontece aqui? Um cara se converte, um imperador, a conversação de Constantino. Eu coloquei 2 pontos de interrogação aí, por quê? Porque até hoje a conversão de Constantino é questionar se ele se converteu ou não,
Porque muitos colocam que Constantino ele fez uma... Bom, amado, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês entenderem. Constantino começou a falar o que a igreja gostava de ouvir. E esse é o grande perigo em todas as campanhas. Nós tivemos campanha de vereadores agora, né? Na nossa cidade, e muitos vereadores. Olha que Deus está conosco. Isso. Então, pronto, usou a palavra Deus, parece um mantra. Usou a palavra Deus, nossa, amado, a palavra Deus foi usada nas Inquisições e mataram um monte de inocentes. A palavra Deus foi usada na Segunda Guerra Mundial. A palavra Deus foi usada agora no Capitólio. A palavra Deus, meu amado, é usada da maneira que as pessoas quiserem usar. Isso é problema delas. Mas você colocar isso é muito sério. Então, o que Constantino faz? Ele se diz convertido e ele começa a caminhar com a igreja. Então, até a época de Constantino, o cristão era simples, ou seja, era debaixo de um pé de manga. Qualquer lugar acontecia. Mas após esse acontecimento, começa a influência dos protocolos imperiais. E aqui começa a ser trazido para dentro da igreja todas essas questões da pompa. Não, se eu vou... Que é uma ideia assim que muitos já usaram, tá? Esse símbolo é o símbolo que Constantino manda fazer para ele. Você vai ver que a mãe dele vai trabalhar nesse símbolo para criar os templários, mas a ideia praticamente é a mesma. E aí você vai ter a Igreja Católica também usando esse símbolo como uma forma de trazer autoridade ao Papa, né? É essa época aqui que o Papa começa a crescer, e nós vamos depois falar isso no último slide, tá bom? Mas é muito importante você entender isso, que é toda aquela simplicidade começa a acabar. Constantino faz uma coisa, tá? A sede era Roma, Constantino ele muda para Constantinopla. Ele monta uma cidade, a palavra Constantinopla vem do nome dele, tá? E com isso ele fica próximo de Antioquia e de Jerusalém. E aqui que a mãe dele vai se estabelecer em Constantinopla, e aqui ela começa a fazer as primeiras excursões para Jerusalém, tá? E a mãe dele, Helena, se encanta e ali ela começa a trazer alguns conceitos, é muito importante isso. Então, para você ter uma ideia como é que é hoje, tá? Para quem não sabe, tá? Constantinopla está hoje na Turquia, né? Então, Constantino continua a frequentar os cultos pagãos, né? E proteger os seus direitos. Ele começa a fazer o que nós chamamos de sincretismo. Então, na dedicação de Constantinopla, em 330, ele começa a construir, no ano 300 termina 30 anos depois. Tá? Eu vou usar um cerimonial que era meio pagão, meio cristão. Carruagem do Deus Sol, que simbolizava Apolo. Por isso, assim, que os pais da igreja tiveram muita dificuldade, porque eles começaram a fazer o sincretismo de Apolo. Apolo é essa figura aqui, né, que está aqui, de Apolo sendo o próprio Jesus. Daí começa a desconstruir, tá, a Trindade. Então, o concílio que vai ter daqui a pouquinho é muito importante, porque se homens como desculpa, Tertuliano e outros, mas não tivessem se levantado, iria cair nesse conceito errado do imperador. E olha, gente, não existia Facebook na época, não existia redes sociais na época, e o que se fazia era um sincretismo, e o que o imperador falava era lei. Então, se o imperador estava adorando Apolo e ao mesmo tempo adorando o cristianismo, então eu vou fazer isso também, tá? Então, quando você Apolo é deus romano, tá? O deus grego que estaria configurado com Apolo é Hermes, Hermes eu não estou lembrando, mas Apolo é uma figura grega, é romana, só que ela foi muito difundida no mundo grego. Tanto é que quando você vai ver a história de Homero, que era grego, Homero vai falar de Apolo. Então, a confusão aqui está em Apolo quando ele por ser uma entidade muito cultuada. Qual que é a minha opinião particular, gente? Esse é o Silas falando. Para mim, como a figura das divindades pagãs mais próxima de Jesus seria Apolo, tá? O diabo permitiu que esse culto a Apolo fosse para todos os lugares. Aí, quando alguém falava de Jesus, deve ser Apolo, né? Então, eles começavam a acender vela para Apolo, adorar Apolo, achando que estava adorando a Jesus. Tá bom? Então, é mais nesse sentido. Então, se você ouvir falar que Apolo é um deus grego,
está coerente por causa de Homero. Homero que vai difundir isso, tá? Mas ele é muito forte lá na estrutura romana, tanto é que o próprio Nero vai reivindicar para ele quase que uma semelhança de Apolo, tá? E aí você vai ter o próprio Nero querendo implantar isso, e como os cristãos não aceitaram, ele taca fogo em Roma, culpa os cristãos, isso lá atrás, tá bom? No século 100, 101, 102, tá bom? Ou seja, 200 anos aqui antes de Constantinopla, 200 anos antes, né? Avançando um pouquinho mais, para quem não sabe, tá? Constantinopla hoje é Istambul, então você vai ter aí a Turquia e você vai ter a proximidade de novo, né, com o Líbano, você vai ter o Iraque, vai ter a Síria, lembrando que esse pedaço aqui que nós chamamos de Israel, tá, é muito importante dentro da questão de hoje, tá bom? E avançando um pouco mais, Helena, quem já esteve lá nessa igreja da Natividade, né, ou essa aqui é do Monte das Oliveiras, desculpa. Helena, sua mãe, foi a grande incentivadora não apenas dos templários, mas também dos grandes construções em todo o território, inclusive a igreja da Natividade de Belém e a do Monte das Oliveiras. Bom, eu iria colocar a igreja da Natividade, aí por causa desse acontecimento que eu vou falar agora, eu coloquei ela lá no primeiro slide. Então, lá no primeiro slide, a igreja da Natividade. Por que eu deixei ela aqui agora? Porque eu queria gastar um pouquinho de mais tempo, tá, gente? Esta semana, exatamente essa semana que passou, eles encontraram dentro de, eu não sei aonde, não foram claro, mas um túnel, e nesse túnel eles começaram a cavar, eles encontraram uma estrutura. Nós sabemos que Helena construiu esse templo, e aí vem guerras e mais guerras, aí na era bizantina, eles reconstroem a estrutura. Essa fachada do lado, que você vê aqui, ó, tá? Essa fachada do lado e dentro ainda é do templo de Helena. Só que eles encontraram uma estrutura aqui embaixo, que era isso que eu até discuti com o guia lá, que os bizantinos, né, era, eles não tinham costume de reformar, eles construíam por cima. E você vai ver isso, quem esteve dentro da igreja da Natividade, tá? Eles estavam cavando, pelo dia que eu cheguei lá, estava um buraco, tinha máquinas ali, porque eles encontraram a evidência de um templo subterrâneo. O que eles encontraram? Eles encontraram aqueles mosaicos. E essa semana, o que eles encontraram aqui? Eles encontraram uma pedra escrita Jesus Cristo, filho de Maria. Tá? Ah, mas tem o nome Maria. Amado, era muito comum identificar a questão matriarcal. Tá? Poderia falar filho de José? Poderia falar filho de José, mas o judeu, ele valoriza também a questão da mulher. Por isso que Mateus vai fazer a genealogia e faz questão de colocar as mulheres. Tá? Então não tem nada a ver com culto a Maria, mas tem que haver que naquele tempo houve um reconhecimento. E eu li ainda hoje de manhã, antes de começar o aulão, eu li o comentário desse achado, né, nesse lugar aqui dessa igreja do Monte das Oliveiras, e onde se prova, né, que realmente houve alguém nesse período, porque eles encontraram um mosaico, tá, do período do segundo século para o terceiro século. Então, a Helena realmente, mãe, vai construir em cima desse momento e dizendo, olha, nós estamos construindo aqui um lugar onde Jesus, filho de Maria, vinha orar. É claro, gente, que essas oliveiras que você bateu foto lá não é a mesma oliveira do tempo de Jesus, mas era um lugar comum e ficou provado isso. O que eles acharam também eram alguns mosaicos, né, mostrando o peixinho, que era um dos grandes símbolos do cristianismo, tá bom? Então, isso é muito importante. E aqui começa uma coisa terrível, gente, a preocupação com a estética, né? Essa é a igreja por dentro, então você vai ter toda uma preocupação estética, né? E aí é complicado porque os símbolos vai tomando o lugar do temor. E aqui é terrível, amado. Então o símbolo começa a ser mais importante do que a presença de Deus. E é isso. Ah, pastor, está amarrado, ainda bem que é do passado. Meu amado, substitua esses símbolos por alguns cânticos, substitua esses símbolos por alguns pastores, substitua esses símbolos aí, talvez, pelo nome da igreja, substitua esse símbolo por esse triunfalismo,
né, sem base que o Brasil está vivendo, e você vai ver que tudo isso também está tomando o lugar do temor. O que é essa palavra temor aqui? Não é a palavra de phobonai, de phobos, medo. É a palavra de reverência, de doxa. Doxologia vem daqui. É a palavra de você entender o que é Deus na minha vida e na sua vida. Talvez uma das perguntas, né, que se fazia na hora do batismo é: quem é Jesus para você? Nós só fazemos, você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? A pessoa confessa, tá? Mas o que é importante aqui? Que nessa questão toda, a igreja começa a se tornar poderosa. Imagina, a mãe do imperador começa a incentivar a construção de igreja e todo mundo queria entrar dentro da igreja. Isso também. Isso mesmo, alguém colocou aqui, né? Helena construiu a Santa Sofia em Constantinopla. Hoje, Istambul, ela diz: Salomão, eu te superei, fazendo referência ao templo de Salomão. Exatamente isso. A igreja de Santa Sofia, gente, o Islã tomou agora, né? Tá uma briga, era uma igreja ortodoxa até o ano passado. O islamismo tomou isso aí e, no meio da pandemia, ninguém quis brigar. Tá? Então, eu não sei como está hoje, mas aquilo lá, o Islã tomou para transformar essa igreja numa mesquita. E eu vou ser bem sincero, isso não poderia acontecer nunca, mas a pandemia está todo mundo preocupado com vacina, está todo mundo preocupado com tantas outras coisas. Então, quando você vê, amado, esse período aqui, se a mãe do imperador construiu, olha, uma igreja famosa, como é que eu faço para ir visitar essa igreja? Você tem que ser convertido. Então, todo mundo começou a se converter, todo mundo começou a se batizar. É aqui que surge, e aqui vem uma colocação minha depois, tá? É aqui que surge a necessidade de se criar uma escola dos novos convertidos, onde a pessoa, por um período, era ensinada e testada para depois ser batizada. O que eu acredito? Eu não tenho nenhuma dificuldade, mas se nós tivéssemos um batistério ali na igreja, Monte Hebron, ali no bairro Brasil, onde nós estamos hoje, e vamos estar lá, eu não teria nenhuma dificuldade em ter o batistério com água, a pessoa aceitou Jesus, já temos roupas próprias, colocamos a roupa dele e batizamos na hora. Eu não teria nenhuma dificuldade aí. E aí, desde que ele assumiu esse compromisso de caminhar nos ensinamentos. Mas eu sei que hoje não é possível, e até porque muitas pessoas se convertem pelo emocionalismo, tá? Aumenta a quantidade, diminui a qualidade, exatamente isso. Você vai ter essa enxurrada. Essa semana, um pastor falou assim: Silas, mas você tem condições de atrair muitas pessoas que você dá, porque eu dou aula na Faculdade Batista, né? E dou aula na Assembleia de Deus. Tá? Muito mais na Assembleia de Deus e na Faculdade Batista eu só cubro, né? 2 aulas lá de grego e cobria de aconselhamento, só. Mas eu sou da Assembleia de Deus. Então, você conhece, muitas pessoas te conhecem, você podia atrair. Eu falei, meu amado, eu não quero atrair crente. O que eu sinto falta na Monte Hebron é das conversões. E isso também está um pouco parado em função de muitas coisas, né? Mas das conversões. Eu quero batizar novos convertidos, não crentes velhos, né? Mas avançando aqui, amado, então é aquele momento da beleza, do estético, da necessidade de você colocar as coisas em ordem, tá bom? E nesse período, amado, pela influência da mãe dele, ela fala para o filho: filho, nós precisamos relatar a história do cristianismo. Entendeu? E aí, Constantino manda a igreja levantar o melhor historiador, o cara mais intelectual. Nós não vamos falar muito dele, tá? Que é o Eusébio de Cesareia, mas eu estou falando colocar o histórico dele todo aqui, mas assim é muito importante. Esse cidadão, tá? Nós temos essa versão aqui da Fonte Nova, fonte editorial, é uma das melhores. A CBAD tem também, mas está faltando muitos capítulos. A JUEP tinha, está faltando capítulos. E a obra completa, eu tenho na plataforma do Logos. Não foi só esse livrinho. O que nós temos no Brasil, infelizmente, é o resumo do resumo do resumo. É aquele trabalho de doutorado que alguém faz um resumão e transforma-se em livro. Mas ele escreveu minuciosamente, é ele que vai colocar aonde aconteceu a perseguição, ele que vai descrever a morte dos apóstolos,
ele que vai descrever aonde vai Maria, que nós comentamos na aula passada, tá? Houve até uma pergunta, né? Maria, naquele momento da crucificação, tá, gente? Jesus, realmente, Pedro e João, eles se comprometem diante de Jesus a estar com a mãe dele, a cuidar da mãe dele. Mas quando começa a perseguição, o próprio João, que vai preso para a ilha de Pátimo, ele achou, e Pedro vai para Jerusalém, preso, tá? Eles acharam melhor que Maria fosse morar com Marta e Maria, também a outra Maria, na casa de Lázaro. Por isso que muitos acreditam que quando há perseguição ali também no sul, né, quando Tito invade tudo, eles fogem para a Jordânia. Né? Nós não temos muito lá, mas o Eusébio de Cesareia é o cara que vai pesquisar. Tá certo que são 300 anos, mas ele tem muitos papiros, muitos papéis. A Igreja Católica tem muitos escritos dele que nunca foram colocados em evidência. Há alguns anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, eu me lembro de uma briga, né, que os historiadores estavam fazendo com o Vaticano, mas aí entrou uma organização chamada Opus Dei, que proibiu o acesso a essa literatura. Opus Dei é um braço, como se fosse hoje, no tempo de Jesus, os saduceus e os escribas, né, eles juntaram os dois, só que eles têm muito dinheiro. Foi eles que salvaram o Banco Ambrosiano em 1982, é eles que salvaram a igreja sempre, sempre, sempre. Então, assim, eles não querem, mas não teria informações para nós importante, não. Mas, historicamente, para aqueles que ficam falando bobagem, tá? Até que Maria foi idolatrada, que teve o culto a Maria, você vai ver que Eusébio desconstrói tudo isso. A própria Helena, gente, vai dizer que ninguém adorou Maria. Tá? Ela se torna devota por mãe, ela entende como mãe. Eu sou mãe do imperador, ela foi mãe do meu senhor. Então, ela fazia esse jogo de palavras, mas não no sentido de adoração. Tá, ok? Então, surge também nesse período, gente, uma coisa muito cruel que é chamada as heresias. Nós vamos estudar só 2 heresias, são várias heresias, tá? Mas são 2 importantes que até hoje elas perseguem a igreja, elas se contaminaram, elas contaminaram outras linhas de pensamento, muda-se de nome, mas é a mesma ideia das heresias, tá bom? Os cristãos, amado, tinham consciente quão fútil era argumentar com os hereges, tendo como base somente as escrituras e o significado, eles podiam distorcer, isso faziam com frequência. Então, para tentar explicar para eles, eles criaram esse símbolo aqui, ó, que muitas pessoas ficam falando que isso aqui é do capeta. Não, não é. Os pais da igreja criaram, ó, são 3 círculos, cada um tem sua identidade própria, mas eles estão ligados. E aí eles fazem o triângulo, né? Que é a trindade. O problema todo, amado, que não só os templários, né? Mas o iluminismo e depois mais tarde a maçonaria, depois mais tarde a Opus Dei, vão fazer uso desses símbolos. E aí você olha e fica, não, então a coisa é do diabo. É a mesma coisa você falar que o arco-íris é do diabo. Vocês sabem que as cores do arco-íris hoje são usadas por um segmento que defende coisas que nós cristãos não cremos. Tá? Então, o arco-íris passou a ser do diabo de maneira alguma. O arco-íris é uma aliança entre Deus com Noé e com a humanidade. Cada vez que eu olho para o arco-íris, eu sei que Deus fez uma aliança comigo através de Noé lá atrás. Tá? Então, é muito importante esses símbolos para combater aqueles símbolos pagãos. Isso sim, tá? Você tem que. Esse século, o cristianismo começa a avançar para os países nórdicos. Como Constantino começa a conquistar tudo, eles começam a chegar nos países nórdicos. E ao chegar nos países nórdicos, eles vão enfrentar o quê? As deusas, as deusas. E eles percebem que o cristianismo não tinha nenhuma deusa ou nenhuma mulher. Eu já disse isso numa das mensagens, que eles pensaram o primeiro nome Maria Madalena. Tá? Satanás não cria só culpa, é verdade. Eles pensaram em Maria Madalena. Como tem 2 Maria Madalena na Bíblia, uma que quase foi apedrejada e uma outra que era esposa de uma pessoa da hierarquia lá do governo da Judá importante, eles não vão saber quem que é. Então vamos pegar a mãe dele. E ficou Maria. E aí todo um esboço é criado para fazer de Maria, né, esse papel importante, tá? Então, portanto, a submissão às escrituras, o credo, nós já vamos falar sobre ele, tá? Afirma o caráter trino de Deus, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão,
A igreja como criação do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna servia a diversas funções. Então, o credo apostólico é uma das armas que a igreja vai criar para poder explicar esse símbolo aqui também, porque era muito comum, amado, nessa época, eles fazerem vitrais. O nosso problema todo é que você, uma vez eu escutei um pastor assim, que nós não podemos, quando andarmos por Roma ou para a Europa, né? Até por Jerusalém, quando nós encontrarmos uma igreja com vitrais bonitos, nós não podemos nem olhar para cima porque estariam pecando, porque é uma idolatria. Não, os vitrais eram didáticos, era a maneira, tá, que se tinha na época para ensinar. Tá? Então, era como se fosse um quadro, um PowerPoint, que ficava lá colocado e as pessoas iam aprendendo. Lá na igreja, eu vou mostrar algumas fotos numa das próximos encontros nossos, a igreja da caverna tem várias histórias, cravado na própria montanha. Eles esculpiram na própria montanha, tá? E, nisso daí eles tentaram descrever. Então é apenas uma descrição. Há uma pergunta aqui de quando que Maria, a ideia de que Maria foi casada. Olha, a ideia surgiu, gente, já com Ariano. Ariano é um cara que vai dizer que Jesus, tá, ele não era 100% homem, ele era metade metade. Então, quando o Espírito Santo entrou nele no batismo, ele se torna Deus. Aí, quando ele está carregando a cruz, o Espírito Santo sai, ele cai, ele perde as forças. Então, nesse período, ele foi o super Deus. Mas, de vez em quando, o Espírito Santo saía. Quando o Espírito Santo saía, Jesus procurava Maria Madalena. Então, se cria essa história. E o mito que se criou, a lenda que se criou, ou a falsa história que se criou, é que Maria Madalena vai e contrata aquele soldado para não matar Jesus, simplesmente fingir que ele está morto. Aí Jesus é tirado da cruz e foge com ela e algumas pessoas, inclusive Maria, para a atual França de hoje. França de hoje. Por isso tem um caminho de Tiago, né? Toda aquela coisa mística até hoje nós temos. Então surge essa ideia já no século III, ok? Mas o credo apostólico vai tentar desmistificar e os concílios também. Nós vamos ver sobre esse concílio aqui, gente, que é o mais importante que eu estava falando. Tá? Esse concílio aqui é importante por quê? Primeiro, o assunto trinitário, cristológico. Jesus não era Deus, mas a primeira pessoa da criação de Deus, ou seja, negava a divindade de Jesus e a sua oposição da trindade. Então, não apenas, porque o Ário, quando ele fala uma coisa até bacana. Entenda bem isso aqui. Bacana comparado a essa heresia, né, gente? O Ari fala assim que o Espírito Santo ficava entrando e saindo de Jesus. Aí sempre quem escuta uma mentira aumenta ela, né? É que nem fofoca, quem escuta uma mentira aumenta, tá? E aí cria-se essa ideia, não, Jesus foi o primeiro homem criado por Deus, tá? Então, Paulo não fala do primeiro Adão, Paulo estava se referindo a esse Adão. Aí Paulo fala do segundo Adão, não tem segundo Adão, é o próprio Adão. Só que o primeiro Adão. Então eles fazem uma confusão, amado. E aí, quem que defendia essa ideia? Ário. Por isso que, quando você for estudar a história da igreja, os concílios, as heresias, você vai ver uma palavra que existe até hoje, arianismo. Até hoje, pessoas... Ah, mas será que era Deus mesmo? Então, mas Jesus, ele teve fome, ele teve sede. Então, ele não era Deus. Olha, qual que é o problema aqui, amado? Veja só. Se ele era apenas um homem, não era Deus encarnado, e Paulo fala que ele se desfez de toda a sua majestade e glória, então quem morreu naquela cruz não foi alguém pelos nossos pecados, foi um simples homem. Tá? Então a Trindade não é fácil de entender, não é fácil de entender. Tá? E o Eusébio de Nicomédia, eu fiz questão de colocar aqui, tá? Porque é outro Eusébio. Eusébio é um nome muito comum naquela época, ok? Bom, quem são os opositores que vão combater aqui? Eusébio de Cesareia, olha aqui, é o cara, o historiador. É nesse concílio que a mãe de Constantino fica conhecendo ele. E a mãe de Constantino fala assim, cara, esse cara é muito inteligente. Aí vai conversar e descobre que ele era um historiador. E aí ele é convidado para escrever a história da igreja. Tá? Bispo Ósio, olha o nome do cara, mano, de Córdoba, e Atanásio. E Alexandre, bispo de Alexandria, Alexandria do Egito. A igreja de Alexandria, a igreja no Egito, era forte nessa época. Mano. Tá? Nós estamos falando do ano 325. Ó. Daqui 5 anos, tá? Vai ser a inauguração de Constantinopla, só para vocês situarem na história da igreja, tá? É muito importante isso, né? O resultado declarou que o Filho Jesus é uma palavra no grego, né?
coigual, coeterno, consubstancial. Ario foi condenado e desterrado para o deserto. O que é essa palavra? Eu peguei do livro. Expulso para o deserto. Né? Também se preparou o caminho para o credo de Niceno. Esse credo de Niceno é o primeiro credo apostólico, mas depois eles vão ser reformatados. Não sei se você sabe, Tomás de Aquino vai pegar o credo apostólico, olha que coisa, né, gente? Tomás de Aquino aqui, 1000 e pouco, vai colocar Santa Amada Igreja. Se você for ver o credo apostólico que é recitado nas igrejas católicas, tem Santa Amada Igreja, referindo à Igreja Católica. Sendo que o credo original não tinha isso. O credo original é o resumão que eu faço na ceia, tá? Mas uma vez a gráfica Hebron imprimiu, né, um folheto o credo apostólico inteiro, é muito bonito. Creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas, creio em Jesus Cristo, que veio em carne, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje é nosso intercessor. Creio no Espírito Santo, né, que veio habitar em nossos corações a partir do momento que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. O credo de Niceno era bem objetivo, é o que eu mais repito da igreja, depois ele é um pouco incorporado, tá bom? Mas aqui, movimentos religiosos, eu falei que não ia estudar todos, mas estudar só dois. O primeiro é o gnosticismo. O gnosticismo, por que eu coloquei aqui? Se lembra que nós estudamos, tá, a luz do mundo, nós falamos que o gnosticismo vai dar base tanto para o iluminismo quanto para o humanismo, mas principalmente para o iluminismo, que no século XIV, século XI ao século XIV, quase destrói a igreja. Tá? É uma religião de base esotérica sobre várias correntes doutrinárias, níveis de conhecimento do gnosticismo. Eles achavam que a pessoa era salva. Eu vou mostrar uma imagem que era do gnosticismo depois. As pessoas eram salvas através do conhecimento. Então, por isso que eles prezavam muito o conhecimento. Só que ao prezar o conhecimento, eles deixavam só o intelectual, e do intelectual eles tiraram o coração, a emoção, a entrega. Entendeu? O processo de salvação do gnosticismo do gnosticismo, tá? Era baseado que na preservação do espírito e não da carne. Então, o que acontecia? O processo de salvação era, olha, o que você fizer com a tua carne está válido, cara. Você só não pode contaminar o espírito. Só então a prostituição e a promiscuidade era aceita, desde que você não fizesse aquilo uma contaminação do espírito. Gente, é a mesma coisa que você falar assim para alguém, ó, na hora de você ter a relação sexual com uma prostituta, você tem que pensar em uma coisa boa. Porque o teu pensamento não vai pecar, que é o teu espírito, mas o teu corpo vai ter o prazer. Olha que absurdo que é, né? E isso aqui é muito sério, gente. Os deuses, né, os mediadores, eles tinham um aion demiurgo. Demiurgo, que é uma expressão grega que vai ser muito usada no 8º século. É aqui que eles vão criar, tá, a mentira de Maria, que esse demiurgo seria o vapor de Deus em algumas pessoas, tornando elas santas. Aqui a igreja começa a canonizar algumas pessoas por causa dessa ideia. Olha quanto que o gnosticismo, no ano 300, vai influenciar praticamente 700 anos depois até hoje. E o aions, eu coloquei aqui essa expressão muito séria, porque quem vai combater isso aqui é Paulo. Eles falavam assim que o nosso pensamento deveria atingir um nível de meditação. As meditações começam aqui. Aí Paulo fala, não, acima disso tudo que você está falando, está Jesus, e a igreja está colocada acima disso tudo. Como eu falei, não vamos gastar muito tempo aqui, mas é interessante, lá no MP, quando eu trato esse assunto, eu dou uma aula inteira. Quando eu falo aula, são 4 tempos de 50 minutos, tá? Ou seja, das 7 às 10. Eu dou uma aula inteira só sobre o gnosticismo, mas é somente informações, mas é muito importante você entender isso. Esse é outro que está um pouco, não consegui fazer letra maior, mas é muito importante, consistia no enxerto de elementos do budismo, do cristianismo, do velho zoroastrismo, e foi fundado por Mani, natural da Mesopotâmia. Pregava um dualismo absoluto. Isso aqui é terrível, amado. Esse dualismo que eles pregavam, tá, era a questão corpo e alma, só existia corpo e alma. Então, o desejo se a carne. Por quê? Porque ele vai pegar muita informação do gnosticismo, rejeitar o Velho Testamento e tudo quanto no Novo Testamento se referia ao judaísmo. Eu fiz questão de trazer ele, porque ele tem influência até hoje, gente. É muito comum você
ouvi pastores, né, dizendo que o Velho Testamento é para os judeus, Israel não está mais na bênção de Deus, Israel é a igreja, então esse negócio de ficar indo para Jerusalém, de orar por Israel, é furada. Vem dessa ideia aqui, ó. Quando eu combato isso, eu falo assim, então tá bom, o Velho Testamento está nascendo. Ok, ok. Você aceita ou não? Aceito ou não. Então por que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, capítulo 10, que o Israel está dentro de um tempo abreviado, certo? E por que que lá em Apocalipse começa a se dizer que é uma benção para quem escuta as profecias desse livro que se refere também a Israel? Como é que fica isso? As pessoas vêm com fantasias, mas nunca vai adiante. As argumentações são boas, tá, amado? Rejeita o Velho Testamento, que afirmava que o mundo era uma mistura de dois elementos, luz, divindade e trevas. Então, ou você, isso aqui é o que vai nascer a ideia que até hoje persegue a igreja, sagrado e profano, sagrado e profano. Então, quando eu estou no sagrado, que é da igreja, eu sou santo. Quando eu estou no profano, eu sofro a influência do profano. Então, eu não peco, eu estou simplesmente sofrendo as emanações do profano, que são os aions, tá? Praticava ascetismo, rejeitava o casamento, se considerava mediador entre Deus e os homens. Eles falavam assim que a mulher que introduziu o pecado no mundo, então a gente não podia conviver com as mulheres. Quanta besteira, né, amado? Três coisas eu coloco, quatro, desculpa, que são muito importantes. Primeiro, supõe participar da santidade dos perfeitos. Mas por que eu coloquei isso? Porque essa velha história de querer ser santo, mais santo que o outro, meu amado. A religiosidade está aqui, ó. Eu sou mais santo que você, porque isso, porque aquilo outro. Essa semana, eu atendendo uma pessoa, ela falou assim: o meu pastor fala que ele é super santo, porque nem rádio ele tem no carro, e não liga nenhum rádio, porque ele não quer ouvir nenhuma música secular. Eu falei assim, ele está assistindo a novela da Record? Tá, ele fala bem dela. Eu falei, então ele, em primeiro lugar, tem música secular lá. E as propagandas, ele desliga? Eu nunca perguntei, porque também tem música secular. Então, essas coisas bobas assim. Guardavam o domingo, eles começaram aqui a guardar o domingo, tá? Isso já era uma coisa comum na igreja primitiva, mas eles vão trazer. Isso aqui eles trouxeram uma contribuição boa, porque eles estão lá na Mesopotâmia, na região do Irã, do Iraque hoje, na Jordânia, então eles vão influenciar isso aqui, tá? Celebrava o batismo com óleo e a ceia apenas com pão. Eles não aceitavam a água e não aceitavam o sangue. Olha só o que eles diziam, sendo que a água tem um simbolismo da purificação e o sangue da autoridade, né? Introdução de cerimônias pomposas na igreja, mas eles gostavam de bem vestido. Toda essa indumentária, ou essa roupagem que o Papa usa, inclusive, nós vamos trazer alguns símbolos aqui, é meio sério, mas toda essa roupagem que o Papa usa, amado, é desse tempo aqui. É desse tempo aqui. E é complicado isso, tá? E é uma questão, assim, de nós entendermos o que está por detrás disso, tá bom? O símbolo do gnosticismo era esse aqui, ó. Pessoas que estão aqui dentro, elas estão fechadas no mundinho, sendo que tem um monte de coisas para trás. Não, não pode assistir Gênesis, eu só questionei porque gênero tem música secular, gente. Então, se você for criar uma regra, você tem assim, na hora que entra a propaganda, tampar os ouvidos, fica lá, 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 lá. É uma grande bobagem, tá? Então, essa é a figura do gnosticismo, gente. Eles falam assim que do lado de fora desse círculo aqui, dessa estufa, né? O cara só conhece essa estufa, no mundo de fora tem todo um conhecimento. É esse conhecimento que eles vão chamar de salvação. Então, Jesus Cristo não é a salvação. Quem é a salvação é o sofos, a sofia, né? De sofismo, conhecimento. Então, a propósito de todas as heresias era a tentativa de contaminar as escrituras. Essa é a grande verdade. Havia uma proposta clara da contaminação das escrituras, trazendo esses valores seculares. Amado, nós já passamos, mas nós vamos avançar alguns minutinhos a mais. Aí, a resposta da igreja aos pais. O credo apostólico, tá, que é muito importante. Segundo, os sermões, que eram pregados tanto nas igrejas, muitos padres pregavam sermões bíblicos, mas esses eram expulsos, né? Os escritos dos pais, os pais da igreja, os primeiros padres, os primeiros pastores, e o cânon, tá? Essas quatro situações foram armas que a igreja usou para avançar afora. Amado, nós vamos falar o seguinte aqui rapidamente, não dá tempo de nós entrar no detalhe, mas todos os apóstolos que andavam com Jesus morreram como mártir, com exceção de dois. Judas enforcou-se e João morre de morte natural na ilha de Patmos. Mas nós temos ali, ó,
Paulo não era apóstolo oficialmente, foi considerado apóstolo, né? Ele morre, foi decapitado em Roma. Matias, né, ficou no lugar de Judas Iscariote, foi martirizado na Etiópia. Simeão, o Zelote, foi crucificado. Tá? Você tem Tiago mais jovem, para diferenciar do Tiago mais velho, e do Tiago, irmão de Jesus. Pregou na Palestina, no Egito, sendo ali crucificado. Pregou em Jerusalém, na Judéia, foi decapitado por Herodes. Mateus morreu como mártir na Etiópia, todos os apóstolos. Tá? Tomé pregou na Pérsia, na Índia, sendo martirizado perto de Matras, no monte de São Tomé, como aquele monte recebeu o nome dele. Tá? Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Nosso tempo não daria, mas esse Bartolomeu vai mudar a Armênia. Ele vai levar a muitas informações de Cristo à Armênia e daqui dos países, né, nórdicos, tá, de outros países, começa o evangelho a crescer por causa desse cara aqui, Bartolomeu. Filipe pregou na Frígia e morreu com Martim em Herápolis, na Grécia, tá bom? André pregou na Grécia e na Ásia Menor, foi crucificado. Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, né, que é o Iraque hoje, esteve em Roma, onde foi crucificado com a cabeça para baixo. Simão Pedro, eu quis botar os dois nomes dele, tá? Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Então, amado, o problema todo está aqui que nós vamos começar domingo que vem. A igreja perde o primeiro amor e se apaixona pelo poder. E aqui começa a era dos papas, ou a era que a igreja começa a reivindicar uma autoridade que não é dela. Mas nós vamos estudar isso domingo que vem. Avançamos 7 minutos, peço perdão a todos, mas que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja sempre com as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, amados.